Boa noite a Boa todos. noite. Quero agradecer a presença do nosso amigo Evaldo e o Thalisson. Thalisson, né? Isso. É um prazer ter vocês aqui nessa Amém. noite, né? Deus tem preparado maravilhas para a nossa vida. E a Creio. gente sabe que o tema que a gente vai falar hoje é um tema muito importante e Ante. esperado por muita gente, né? Sim. Além de ser muito importante e impactante, né, meu irmão? E a gente vai direto ao assunto, né? Hoje o nosso assunto, o nosso tema é drogas, Sim. né? Drogas. Sabemos que você tem uma casa de recuperação. Sim. Você poderia falar um pouco sobre essa casa de Sim, recuperação sim. pra gente? Nós temos a Casa da Bênção, né? E a gente sempre diz, né? Ela começou como Casa da Bênção. E agora há 2 anos Deus falou que ia ser Cidade da Bênção, né? Hoje a gente está localizado em Panacoatira. A gente passou 6 anos ali na área do Anil e agora a gente vai para 2 anos ali para Panacoatira. A gente está indo para 8 anos agora em novembro, onde Deus já resgatou para mais de 4.000 vidas, passou ali com a gente. A gente sabe da dificuldade, queria que Com as 4.000 certeza, vidas né? tivessem, né? Hoje tudo já no propósito restaurado, mas muitos foram restaurados. E assim a gente tem lutado, né? Todos os dias para que essa casa possa permanecer. Foi da onde Deus também me tirou e um propósito, né, que eu fiz com Deus. Eu digo, Senhor, assim como tu fez na minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer na vida deles. Eu acabo acreditando, né? E o Claro. Thaleson hoje, né, é um dos meus coordenadores geral. Hoje não está mais lá no instituto, hoje acompanha o pastor e ele abriu esse espaço para outro coordenador. E hoje está aqui também restaurado e restituído, Graças a Deus. acompanhando o pastor dele, entendeu? Então, os dois já tiveram já a experiência de passar pelo mundo das drogas. Isso é Sim, Sim, verdade, sim. sim, né? E o nosso amigo Thales, pode dizer um pouco sobre essa experiência, essa sim. trajetória que meu amigo teve? Então, veio devido um histórico familiar, né? Desde pequeno eu acompanhava meu pai agredir a minha mãe, né? A gente sempre chegava do serviço em efeito de droga, efeito de álcool. E ali desde pequeno eu fui tendo esse contato, não diretamente, mas indiretamente, né? Ali sentindo a falta de um afeto dos meus pais, né? Havia muitas das vezes agressão física dele com a minha mãe e bem cedo, aos meus 11 anos, eu perdi a minha mãe, né? E depois ele continuou se afundando nas drogas, devido ele ter ficado com a consciência pesada, eu imagino. E a minha família nunca me deu assim esse suporte, né? Nunca entendeu. Geralmente a sociedade julga as pessoas que procuram esse lado, né? Procuram um refúgio na droga. E eu não tive esse suporte em casa, né? Rapidamente eu me envolvi com pessoas do crime, pessoas de facção e fui procurar algo que eu não tinha em casa, né? Um abraço, um conselho. E por muito tempo, por mais de 20 anos, eu envolvi com a cocaína, envolvi com o tráfico, né? Vim para cá, para o estado do Maranhão, para ficar com a minha avó. E depois que eu cheguei aqui, eu conheci o pastor Evaldo, conheci a pastora Catiane, né? E conheci o projeto Casa da Bênção. Meio que sem querer. Ali estava num momento de dificuldade, realmente também estava me sentindo aqui um pouco sozinho, né? Também perdi a minha avó que eu tinha aqui. E aquilo ali foi voltando um filme lá de trás na minha cabeça. E nas redes sociais eu fui procurar algum lugar. Eu interessei porque eu encontrei um evento que ia acontecer com uma pessoa do Certo. estado do Rio de Janeiro, né? E aonde eu cheguei ali na Casa da Bênção e hoje em dia me ofereceram através da palavra do Senhor esse novo estilo de vida. Que benção, né? Amém. Casa da bênção, que Isso. benção, que Verdade. mudança. E a trajetória do nosso amigo Evaldo, como é que foi? Graças a Deus, assim, foi muita luta, né? 20 anos no crime, Deus me tirou de 3 homicídios, mais de 50 tentativas, e hoje as pessoas, quando vê eles, eu acredito que Deus existe. E a gente passa isso hoje como uma dor, né? Então, pessoas que eram meus inimigos, né? Que a gente se vê ali o inimigo naquela época, hoje trabalham comigo dentro do instituto. Hoje são meus obreiros. Então, assim, foi uma luta também muito difícil. Já foi totalmente diferente da trajetória do Thales. Tive um bom pai, uma boa mãe, uma família muito educada, uma família muito boa. Mas a gente, quando conhece, né, eu sempre digo assim, eu gosto de trazer essa frase. Meu pai ele sempre dizia isso. Tu não quer ouvir o teu pai, você vai ouvir o mundo. E o mundo ele ensina da pior maneira. E isso doeu. Verdade. Então, na minha faixa dos meus mais ou menos 13 para 14 anos, entrei na vida do crime e passei 20 anos sofrendo. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa, né? A pastora Catiane, 21 anos, que a gente tá junto, uma mulher guerreira, uma mulher que sempre batalhou, sempre acreditou. Ela dizia para mim, tu é um homem bom e você vai resgatar muitas vidas. Eu dizia, eu digo, como? Um homem que, diante da sociedade, ele não acredita, diante da sociedade, um homem rejeitado.
E hoje a gente está aqui, 10 anos, 8 anos no Instituto, e essas vidas a gente tem restituído. Deus me tirou vários processos, e hoje a gente está aqui trabalhando. Hoje a sociedade procura o pastor Evaldo. O Evaldo comeu. Eu digo muito assim que o pastor é um nome muito pesado. Né? Às vezes eu digo, não, o Evaldo, ali, como a gente estava falando na igreja. Eu digo assim, se eu não amar, João ele diz isso na epístola, no capítulo 4, se eu não estou enganado, versículo, se não me engano, 18 a 21. Ele vai dizer, se eu não amar o meu irmão, que eu não vejo como eu amo a Deus. Sabe? E essas pessoas que hoje elas são dependentes químicos, essas pessoas hoje que estão ali no mundo do tráfico, estão ali dentro do presídio, você olha para ele e você não ama, você não está amando a Deus. Aí eu digo sempre, você não vai amar as atitudes dele, mas você esteve ele como ser humano. Porque eu vim de lá também. E Deus me tirou e me levou para lá para fazer o trabalho. Então eu digo muito isso assim, não desista. Se Deus colocou na sua mão, não desista. Eu aprendi com um amigo meu, ele disse assim, se tu vê 1% de chance naquela pessoa, aproveita. E hoje eu tenho aproveitado. Foi quando eu conheci o Thaleson e a gente aproveitou e hoje está aqui. E outros que a gente tem, né? Hoje a gente tem empresários, hoje a gente tem empreendedores, hoje nós temos pessoas que cuidam de família, hoje eu tenho pessoas que são missionários, casaram dentro do projeto, tá? Hoje eu sempre digo que a gente tem os netos da Casa da Bênção, que a gente tem o filho, tem os netos. E onde eu passo eles me chamam de pai. E hoje um sonho que eu tenho falado para eles é de abrir de novo a Casa de Mulheres, porque quando a gente começou com a Casa da Bênção, a gente trabalhava com homens, com mulheres, com criança, com idosos, com tudo. Ele dizia, esse homem ele é louco, essa homem é louco de colocar todo mundo junto. Mas ele eu aprendi muito. Tá? E hoje a gente amadureceu, a gente só trabalha com homem, mas a gente tem a vontade de vir para abrir a casa para mulheres. Quando eu encontro elas pedem muito, pai, abre a casa que a gente quer voltar. E a gente vê como São Luís hoje está, uma epidemia. Você vê a região ali da Coab, você não consegue pegar mais ônibus ali naquela parada. Porque quando você para ali, é muito dependente químico. E precisa. Então, assim, a minha trajetória foi isso, com muita dor, com muita luta. Entrei no momento errado, na hora errada, mas tu te arrepende, arrependo. De muitas coisas. Mas também eu aprendi muito. Eu gosto de trazer também para minha vida que, em meio aos nossos erros, em meio às nossas falhas, Deus, ele é tão bom, que ele nos ensina até no momento errado. Ele disse, meu filho, você errou aqui. Mas você vai levantar, você vai erguer a cabeça, porque eu tô aqui ao teu lado dando a mão. Então vocês que estão assistindo a gente, que estão nos ouvindo, Deus está estendido a mão, agora é você que tem que pegar. Sabe, quando eu segurei na mão ali de Deus, uma ilustração, né? A gente segura ali na mão de Deus e ali eu comecei a levantar. E eu digo que eu não consigo viver sem eles. A gente está com 22 a mais ou menos 23 alunos. Eu gosto de chamar aluno, que eu passei um tempo ali em Marituba, no Pará, a gente reativou um centro lá, o SEV, e Deus ele me abençoou muito naquele lugar. E hoje eu vim de lá com a palavra aluno. E lá dentro da minha casa onde eu moro, a gente tem mais uns 5, né? O Thales mora comigo, e tem mais uns 5, a gente está em torno de 12 pessoas dentro da minha casa. Para muitos é loucura, né? Mas para Deus é uma oportunidade que ele tem dado. O Evaldo falou uma coisa interessante, né? E eu fiquei curioso em relação a isso, né? Você falou que hoje vive com pessoas que lá atrás já tentaram contra você, né? A gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente não tem que temer nada. Não tem que ter medo de nada. Mas em nenhum momento tu sentiu medo? A gente, com essas pessoas? sim, a gente não reencontro, né? Porque aconteceu uma situação comigo no bairro, quero mandar um abraço ali pro pessoal de Saviana. A gente trouxe do Saviana em torno mais ou menos de quase 30 pessoas, eu acho que até mais. A gente fez uma grande cruzada ali para 400 pessoas, e é onde foi acontecer o meu primeiro homicídio. E ali eu saí dali, eu estava no evento lá no Saviana, eu disse pro meu pai, eu digo, um dia eu sair daqui, eu desonrei o Senhor, porque você sabe que naquela época eu tô com 40 anos de idade. Tá? E parece assim, eu digo para minha esposa, né? Parece assim que o pastor Evaldo é novo, porque eu gosto muito de futebol. E dentro do futebol eu faço esse trabalho. Eu até mandei as fotos, né? Para vocês verem, dentro do trabalho a gente faz oração, ganhamos vida para Jesus ali dentro desse trabalho. E quando eu tive esse reencontro ali no Saviana, depois de 16 anos, eu tive medo, sim. Eu fiquei ali naquele momento, mas o Espírito Santo de Deus veio ali e disse assim, ei, não é mais o Evaldo que está aqui. Agora, quem está aqui agora é o meu filho. Quem está aqui agora é o Espírito Santo de Deus que vai agir na tua vida. E aquelas pessoas hoje moram comigo, não só dentro do instituto, moram comigo dentro da minha casa, tá? Então não foi fácil. Meu pai dizia, como tu vai levar essas pessoas para lá? Eu digo, pai, agora é Deus que está no controle. Quando a gente teve esse reencontro, a gente se abraçou, pedimos perdão um para os outros, né? E graças a Deus a gente continua fazendo o trabalho. Jogo lá dentro do Saviana hoje, depois de 21 anos. Eu voltei ali naquele bairro e a gente tem ganho vidas ali para Jesus. Então eu digo assim, que o medo, a gente sabe que ele não vem de Deus, né?
Então o inimigo ele quer colocar aquele medo naquele momento. Aí eu parei e disse, não, peraí. Hoje eu não sou mais o velho Evaldo, hoje eu sou o novo Evaldo. Aquele que confia em Deus, aquele que acredita em Deus. E assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na deles. E a maioria deles chegaram na porta. Eu creio que um dia eles vão ter a oportunidade de vir aqui, como o Tarso já ouviu. E às vezes ele, como pastor, pode acontecer isso. Eu digo, você tem que ter a visão de reino. Só para aumentar mais a fé, quando a gente volta agora para a gente abrir lá em Panacoati, a gente estava passando uns 3 meses fechado. E o Thaleson, né, conheci o Thaleson através da nossa pastora. E quando a gente foi buscar para reativar, eu estava vindo de Marituba. E eu levei o Thaleson lá dentro do Saviana. E eu vi um rapaz que estava com a gente, que hoje é o coordenador Antônio. Deus teve que fazer ele perder uma perna para poder ele voltar para Jesus. E quando eu olhei ele estava ainda nas drogas, ele estava ainda no alcoolismo. Eu disse, tu vai voltar e tu vai trabalhar lá no instituto. Aí ele disse, é mesmo, pastor, aí você vai ser o coordenador. E 2 anos que a gente se reconciliou, fez o tratamento lá dentro junto com o Thaleson, né, Thaleson? E hoje ele é coordenador, já está com 1 ano lá dentro do instituto. Graças a Deus. Mano, tu tá falando e da agora para ele sobre essa questão do homicídio, né? Que ele teve. Foi que ele teve pessoas que tentaram, né, contra ele. E hoje essas pessoas se encontram com ele, né? E qual é o medo? A gente sabe que quando a gente está na presença de Deus não precisa temer mais nada, mas quando a gente vive essa situação, será se tem medo, se não tem? Só o nosso outra coisa que eu acho assim, uma curiosidade é na questão da bola, né? Porque a gente é homem aqui, né, joga bola e tal, mas é muito difícil tu ver uma pelada, mesmo em cristão, não ter aquelas rixas, né? Aí às vezes o cara já tá com aquilo na raiz. Como é que o pastor tem aí desenrolado, quando o nego já começa aqui bufar do lado e todo, pensa que o negócio vai ficar feio. Como é que o senhor tem controlado isso aí com esses jovens lá? Verdade, não é fácil, né? A primeira vez quando eu tentei, né, aconteceu uma situação comigo, Deus me deu para 5 anos. Parei 5 anos sem jogar, então agora tá com os 2 anos que eu voltei justamente por causa disso. Não tava tendo controle. Então fui acompanhando. E hoje a gente já vem uns 2 anos a 3 anos. E eu digo muito para eles assim, poxa, eu nunca vi um pastor para apanhar tanto, né, Thales, como eu. Porque apanho muito. Mas assim, é muito importante porque eles também têm um respeito. Hoje mesmo eu tive uma mensagem de um amigo meu, eu falei para ele, né? Eu disse assim, cara, tu machucado, tu joga pra poxa, mas se tu tivesse bem... Aí ele falou algo que encheu meu coração de alegria. Ele disse assim, ó, o meu filho, ele disse que ele acha bonito ver você jogar. Você tá entendendo? E aí eu parei pra refletir, pô, de vez em quando vem aquela, sabe, pega aquela pancada, eu olho, digo, pô, não bate no pastor, sabe? Mas assim, foi preciso um amadurecimento, né? Em tudo na nossa vida, eu creio que tem que ter um amadurecimento. Quando a gente começou o instituto, foi muito rápido o que Deus fez na minha vida. Com 1 ano eu aceitei Jesus. No próximo ano seguinte, Deus já abriu a casa. Eu digo, mas como vou fazer isso? A mesma coisa foi o futebol. Então, assim, a gente vai, leva o nome do Senhor Jesus, a gente ora. Eu estava agora mesmo num time, né, que o bairro ali é chamado Matança, ali no Anil. Depois que eu saí do Saviana, com 19 anos, morei ali no Saviana, saí para lá. A gente foi ali pro lado do Anil, do Pão de Açúcar, então 21 anos. E assim, aquela rapaziada, como eu digo para eles, né, eles acham muito interessante. Sabe o que eles dizem assim para mim? Eles dizem assim, pastor, a gente quer o senhor no time porque o senhor joga muita bola, mas a gente quer também porque o senhor é muito importante para estar orando por nós. Você sabe? Então é uma oportunidade que eu tenho de estar perto deles. E às vezes eu digo para pastores amigos meus que não é fácil. E eu creio que muitos pastores também eles têm que entender que cada um tem uma chamada. Um foi escolhido para trabalhar dentro da igreja, outro foi escolhido para ir lá fora pregar dentro do presídio, outro foi chamado para pregar no meio das facções. Então, assim, cada um em uma área, sabe? E eu tenho essa área do futebol. Eu tive a oportunidade de ser jogador profissional, não aproveitei por causa das drogas, tá? O meu filho hoje está fazendo 20 anos, né? Um abraço, Robson, conhecido como Robinho, menino bom de bola. Era para ter assinado com Londrina, mas infelizmente não tenho vergonha de falar isso. Porque eu digo assim, Senhor, resgato tantas vidas para ti, e por que o meu filho não? Né? E hoje é aniversário dele, mas eu creio que ele vai sair dessa situação. Era para ter assinado com Londrina, mas por causa dessa situação também, né, do vício, mulheres, droga, tá ali. Mas eu creio que a maior oportunidade não é só de ser jogador de futebol. Essa palavrinha bem que me chamou a atenção, que faz hora eu fui estudar sobre elas. Homens de honra. Honrar é ter princípio. Honrar é você ter uma conduta. Então eu digo que futebol, ele é isso. Eu aprendi algo com o jogador Zé Roberto, que ele falou, aquilo chamou minha atenção há mais de 10 anos. Ele disse, não importa você ter seu talento, mas o mais importante é você ter respeito. É você ser um homem de honra.
tá? Porque às vezes a pessoa ele tem talento, mas não se torna um jogador profissional. Mas aquele que tem honra, aquele que tem disciplina, ele se torna. E a mesma coisa é Cristo. A gente vê muitos homens cheios de dom dentro da igreja pregando o evangelho. E a gente assim que vê dessa vida louca, né? Que a gente vê assim, dessa vida mesmo, sabe, ali mesmo, como eu estava conversando agora com o irmão Eduardo, que a gente era chamado de louco, né? Tu chegar, Deus te arranca dali e você volta de novo. Só que você volta transformado. Então, assim, o futebol, ele melhorou muito a minha vida esses últimos anos. Me levou para ter de volta aquelas pessoas que a gente foi criado junto. Tá? Hoje eu estou em 2 times ali no Saviano, um conhecido como Panela Futebol Clube e o outro Malvina. Então, eu comecei ali no Malvina, do Malvina me levaram para o Panela. Então, assim, pessoas que a gente jogamos no sub-15, sub-17, hoje está jogando no 40. Então. Tá entendendo? Então, isso foi muito importante, essa pergunta. Hoje eu tenho conseguido mais me adaptar, por causa do amadurecimento, né? O amadurecimento, ele traz isso pra gente. O mais importante, né? Eu fico feliz de ouvir esses relatos, é porque a gente tem exemplo do nosso abençoado, o Eduardo, que está aqui, né? Sim, sim. Se conta presente. É um homem assim como você, que Deus tem erguido para dar oportunidade para as pessoas. Esse projeto, né? Deus colocou no coração dele. Sim. E Deus falou que não só ele, mas também ia usar pessoas através dele, e é o que está acontecendo, né? Então, quando eu orava pedindo oportunidade para Deus, eu nunca imaginava que eu ia me encontrar nesse local. Mas também não sabia que eu ia ser usado por um homem tão grande que é o Eduardo, que se encontra presente, né? O nosso coordenador. E eu fico feliz para saber, fico feliz de saber a tua trajetória, né? Por onde tu já passou para chegar até aqui. Também o meu irmão, né? A trajetória que passou, toda a dificuldade para estar. E saber que o nosso Deus pode mudar, né? Verdade. E a gente sabe que drogas, quando a gente fala em drogas, a gente sabe que hoje está o contato da juventude, a facilidade da juventude para as drogas é fácil demais, né, irmão? Muito fácil. E ainda mais agora, essa nova geração que ficou mais fácil ainda. Verdade. E, meu irmão, assim, fazendo uma outra pergunta pro meu irmão. Vamos lá. Desculpa. Fazendo uma pergunta pro meu irmão. Hoje, dentro da casa da recuperação, se encontra muitos jovens assim abaixo de 15 anos ou só pessoas com mais idade? Hoje a gente, o único jovem que a gente tá é o José Mauro, né? Ele chegou comigo com 17 anos, porque assim, tem uma burocracia muito grande, né? Para você trabalhar com esses jovens dentro das comunidades terapêuticas. É até algo que eu creio que a gente tem que pensar para a gente poder lutar, né? Porque assim, quando você pega essas pessoas, o caso dele foi um caso muito complicado. Muito complexo, muito assim que muitos podem depois acompanhar. Teve ali um triplo homicídio ali em Itapecuru, de um povoado. Ele tá com a gente quantos anos? Tá, só faz 2 anos, né? Um ano e meio. 1 ano e meio, né? E eu estava numa igreja pregando e um tio dele, né? Sobre o nosso trabalho, ele disse assim, não, muito que pode ficar com ele nesse momento aqui dentro de São Luís é o pastor Evaldo. Porque, graças a Deus, Deus tem me levado lá no meio deles, né? Para falar do amor de Cristo. E quando ele veio para mim, eu fui saber da história. Olha só, ele com 17 anos, teve um confronto lá de facção, mataram 3. E dos 3 arrancaram a cabeça de 2 e o outro ficou lá estirado. E ele conseguiu fugir de mais 2. E Deus trouxe ele para minha mão. Se hoje você vê ele pregando, louvando, a gente acha maravilhoso. E ele ficou no instituto, fez o tratamento dele. Mas ele não poderia mais voltar para lá, para o interior. O povoado chamado, se não me engano, Mandioca, né? Sim. Ele não poderia mais voltar para lá e disse, agora o que é que eu vou fazer com esse jovem? Ele da idade do meu filho mais novo, né? O caçula também. Aí eu levei ele lá para casa. Conseguimos que a gente faz um mover, né? Muito grande nas redes sociais, em pedindo ajuda. Conseguimos colocar, hoje ele está estudando no Fernando Perdigão, fazendo o 3º ano. E eu creio que esse ano ele termina para a gente conseguir um emprego para ele. Então, assim, uma história muito interessante. Então, ele teve a oportunidade, mas quantos jovens que ele não tem essa oportunidade para passar por esse tratamento? É difícil, né? Difícil. Assim, eu digo assim, é difícil vocês ter o acesso a esses jovens, né? Com menos idade, né? Então, tem todo um trabalho para poder esses jovens fazer parte da casa. Isso, realmente. É porque a justiça em si não tem como ela aceitar, porque geralmente 15, 16, para você ter com pessoas de 30, 40, pode ter que ser separado. Entendi. É como hoje você também trabalhar com homem e com mulher. Então, no meu caso, a Casa da Bênção, a gente só trabalha com homem.
Então você ter todo dia alimento para 25 pessoas e mais ou menos 12, né, que tem lá em casa, então praticamente 37 pessoas todo dia, almoço, café e o jantar, não é fácil. Então você quer ter mais para essas pessoas e fora que eu também gosto de trabalhar com aquelas pessoas que vêm da clínica psiquiátrica, porque no meio da minha caminhada eu fui tuberculoso por causa das drogas, no meio da caminhada eu fiquei louco, né, tive que passar pelo tratamento. Então assim, tudo aquilo que eu passei, hoje eu olho para aquelas pessoas que estão naquela situação de como eu era, eu sei que tem jeito. Hoje você vê assim, eu gosto de brincar que eu ia ser o pastor Evaldo hoje, eu tô Evaldo novo, jogador, bonito, sabe? Sabe quem faz isso? É Jesus. Jesus. É Jesus. Então, assim, os jovens hoje, tá faltando essa área pra gente trabalhar com eles. Tá faltando muito. Eu falei outro dia pra um jovem, né? E falei para um pai dele, eu disse assim, antigamente a maior segurança dos jovens, a gente via que era a casa do pai e da mãe e as escolas. Aí eu pergunto para vocês, será que hoje ainda tem essa segurança dentro da casa dos pais? Será que ainda tem essa segurança hoje na escola para esses jovens? Não tem. Porque os pais hoje, se a gente for ver, a maioria hoje são dependentes químicos. E dentro das escolas é onde está um dos maiores consumos de droga. A gente vê o quanto está difícil. Então, a gente tem orado para que Deus possa levantar pessoas para a gente lutar, para a gente debater, porque o trabalho tem que vir dali, né? Já com eles desde pequeno. Então, eu tenho esse sonho, como a gente falou, muito importante do futebol, da gente conseguir implantar para essas crianças. O meu sonho era esse, porque eu peguei pessoas, né, que foram jogadores profissionais, passaram comigo, alguns deles. Me ajudou o pastor Misael, não sei se vocês conheceram, era lá do Saviano, jogou no Ceará, jogou no Moto, jogou no Sampaio. Tá? O Danielzinho também, que é de São Paulo, quando estava no Sampaio Correia, foi lá, nos abençoaram. Alguns irmãos nos abençoaram ali. Então, assim, joguei junto com o Márcio Araújo, tem até uma foto com ele que eu encontrei, né, meu filho estava ali no Maranhão. Então, assim, a gente crê, né, que através desses projetos sociais a gente pode tirar. Porque a gente está falando de jovens. Mas se você ver, eu conheço algumas crianças de 10, 11 anos que já fumam cigarro e usam droga. Então é difícil. Mas por quê? Foi aquilo bem que o Thales falou. Eu disse assim que Deus trouxe ele do Rio para nos presentear, né? Então, assim, esse apoio. Não teve do pai, não teve da família. Então, uma criança já cresce ali olhando o pai ali, usando droga, bebendo, fumando, porque hoje está normal. Hoje está normal. Você vê as pessoas chegarem no bares, você vê as pessoas chegarem dentro da sua casa, você vê ali. O pessoal vai lá, usa cocaína, vai lá, usa o crack, vai ali e bebe, tá normal. Então, assim, aquela criança que acompanha aquilo dali, qual vai ser o destino dele lá na frente? Você tá fazendo a mesma coisa que ele tá vendo o pai e a mãe fazer. Isso é verdade. Então, a gente precisa, né, combater. E a gente precisa que homens de honra, né, como esse programa, e os homens que têm trabalhado dentro desse projeto, nos apoiem, né, nos dê força, e da gente, como a gente está fazendo aqui, divulgando. Porque eu creio que nesse momento Deus está tocando no coração dessas pessoas. E eu lhe digo, milhares de pessoas também estão vendo pedindo, pastor Evaldo, manda para mim, como é que vai ser que não vai? Eu digo, não vai ser. E vocês vão ver, sabe o que eu mais recebi? Você merece. Dá até vontade aqui de chorar aqui nesse momento, assim, pensar que assim, você merece, porque muitos acompanharam a minha luta, ali naquele, de trás ali daquele Campo do Nascente ali, numa casa de 5 compartimentos, um que tá um pouquinho grande. Muitos que moraram comigo hoje são homens de honra. Eu cheguei a ter 58 pessoas dentro dessa casa. Tá? Denunciaram, tentando acabar com tudo, mas Deus nunca deixou. Dentro daquela pandemia, eu tive mais ou menos 60 pessoas. E nenhum tiveram Covid. Eu fiquei impactado. Você está entendendo? Naquela época. E dali Deus tirou, levou para a Feira do Anil, e depois Deus levou ali para Panacoatira. Aí foi que eu falei a palavra amadurecimento, né? Então, assim, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus cuida. Eles ficavam impactados, mas como? Tu não pode botar mais ninguém. Eu digo, meu Deus, mas tá batendo na porta. Sabe? E eu vejo quando Jesus ele fala isso, né? Que ele vem como mendigo, ele vem como ladrão. Ele vem. E isso é um alerta pra gente. Eu sempre digo para as pessoas, quando você vê uma pessoa dessa, eu não tô dizendo para você colocar dentro da sua casa. Eu não tô dizendo para você vir acolher. Mas dê um prato de comida, chame ali. Eu conheço o pastor Evaldo, eu conheço o pastor Cleito, que já veio aqui, que é uma bênção de Deus, tá? O pastor Cleito ali tem nos abençoado muito com a Casa de Glória, o irmão Walter. A gente fica muito feliz, e isso eu tenho um sonho também, de que a gente possa também receber esses recursos para a gente ajudar outras casas e ajudar outras pessoas que têm esse sonho, esse desejo de abrir este projeto.
Então, assim, é muito importante a gente estar divulgando, sabe, esse trabalho. Esse trabalho. E é uma felicidade, né? Nossa, ter a presença. Pastor, você morou no Saviana, né? Morei no Saviano. Você morou quando era moleque no Saviana ali? Sim, fui criado ali, saí dali com Por isso que 19 eu tô anos. olhando assim, né? Porque eu, quando era moleque, assim, adolescente, né? Que eu entrei na igreja em 99, eu tinha acho que uns 13 anos, mais ou menos. Eu descia muito pra ali pro Saviana mesmo, né? Sim, Saviana sim. sempre foi mesmo ali embaçado. Tanto Saviana vindo bater essa redondeza nossa ali toda, é complicado. Mas eu vejo assim, de vocês dois, né, que vocês tiveram oportunidade diferente para chegar onde vocês chegaram na questão das drogas, né? Sim. Teve mais acesso, Sim. mesmo tendo uma educação muito boa. Já ele, né, ao contrário. Eu te pergunto assim, o seguinte, porque, tipo, o que você, na verdade, por dois, o que vocês acham que influencia mesmo o jovem hoje? Porque eu digo por mim, né? Eu desci muito pro Saviano. Sim. Quando eu entrei na igreja, gente, eu tinha me apaixonado por instrumento, né? Aí eu pegava o pandeirinho, sabe que lá, pagode era, onde era Saviana, Pagode, Bacanga, reggae. Madre Deus. Aí, como eu tava começando minha carreira na música, eu comprei o pandeirinho, aí eu descia com os colegas meus, estão me assistindo aí, sabe o que eu tô falando, não vou falar aqui. Mas a gente pegava nossos instrumentos e descia lá pro Saviano, tinha os caras bons, né, de pagode e tal, e nós descia e chegava perto dessas bocas lá, né. Então, tipo assim, eu pergunto isso pra vocês porque, tipo assim, você não acha que o jovem, pra chegar nisso, né, chegar a tocar na droga e viver com aquilo ali pra vida, não seria mesmo assim, lógico, a falta da educação, né, que vem dos pais, né, porque não significa que tu tem uma excelente educação, como o seu exemplo aí, não significa que você vai tá livre das drogas, né, mas pro jovem em si, o que vocês dois acham que mais influencia ele a tomar esse caminho? Sim, uma boa pergunta, né? Para falar a verdade, a gente vê hoje em todas as áreas. Como a gente acabou de falar, né? Da escola, como a gente acabou de falar dos pais. Como você falou, a gente pode já ter se visto no pagode, no reggae, eu digo que o Saviano ali foi uma escola para mim, né? Na bola naquele campo lá embaixo. Lá, entendeu? Então, assim, 40 anos, né? Que eu tenho, sou de 84. Então, na nossa idade, naquela época, era mais difícil, tá? Para você chegar a usar as drogas que eu usava naquela época, era maconha, como era falado, às vezes era cola, aquela coisa toda. Se você pegar a geração de hoje, as drogas hoje estão mais fácil. Jovens hoje de 14, 15 anos, o acesso ficou mais fácil. É dentro do pagode, é dentro do reggae, é dentro das escolas, é dentro da faculdade. Então, é uma situação que a gente não consegue nem entender por onde que vem. Você tá entendendo? Quando você se espanta, já aconteceu. Tem amigos que eu olho, que eu vi crescer, meninos que eu olho. Eu digo, rapaz, mas aquele já tá naquela situação. Outro dia um senhor ele falou algo que até para ele fumar um cigarro. Ele tinha que sair de perto. Aí, hoje você vê que os filhos fumam perto do pai. Por quê? Porque a geração ela foi mudando. E a Bíblia ela fala isso sobre o amor. Ele diz que o amor de muito esfriaria. Então, se eu amo meu filho, eu não vou fazer perto dele. Se eu amo a minha família, eu não vou fazer perto. Mas hoje você vê que os pais de hoje, de 10 anos, 20 anos atrás, que nós vimos esses jovens hoje são pais muito cedo, né? 17, 18 anos. Então o filho dele já vem acompanhando. Então eu creio que a maior facilidade começa dentro de casa. Eu não vi o meu pai beber. A minha mãe não bebia. O meu pai só ia uma vez para a festa, como eu falei que a gente foi nascido ali em Saviano, era quando era ali na Capela de São Pedro. Uma vez só que ele ia. Já os meus filhos já me viu bebendo na época, quando era do mundo, direto. Então tá bem aí a resposta, né? A gente vê que naquela época era mais difícil, né? Os pais, quando você via, entre a família, eram 3, 4, 5, né? Que bebia. E até droga a gente não via nem falar. Mais ou menos há 30 anos atrás. Hoje não. Hoje você vê pessoas até daquele tempo que hoje já estão usando. Então assim, eu creio que a droga, a maior facilidade ela está entrando dentro da casa. Através do álcool, através do cigarro, quando você se espanta, entra, né, a substância química, que é a cocaína, que é o crack, que é a maconha. Hoje você vê normal, meninas usando. E às vezes eu paro e pergunto, mas como isso acontece? E a gente vê, é dentro de casa, não é fora. Você pode ver, se você pegar na nossa época, a gente não fazia. O meu pai, para mim usar um brinco, né, a gente apanhava, tá? Para você cortar um cabelo, fazer aqui um cortezinho, você apanhava. Até para mim ser jogador de futebol era uma luta, você tem que estudar.
E a minha mãe me diz assim que ela se arrepende muito de não ter deixado eu viajar na época quando eu tinha 14 anos. E daí gerou isso. Mas hoje não. Hoje você vê isso acontecer dentro de casa. Pai de 21 anos, 22, 25 anos, bebendo com filho de 15, 16. Nunca que isso acontecia, né? No ano da década de 90. Era difícil você ver. Então eu creio assim que a maior facilidade hoje acontece dentro de casa. Partiu de casa, a gente vê hoje nas escolas. Eu digo assim, Pastor Val, passando para dentro da psicologia, né? Que eu sou pós-graduado na psicologia, Sim. né? Vocês têm acesso, pessoas que disponibilizam esse trabalho para esse jovem dentro da casa hoje, da psicologia, como é esse trabalho dentro da casa, se tem algumas mudanças, se não tem, você pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. A gente tinha, quando a gente estava ali no Anil, né? Que era um abraço para a Dona Maria do Céu, uma mulher maravilhosa, né? Ela fazia pombo, passou 5 anos conosco ali. Ela ainda foi um tempo quando a gente passou ali no Anil. E assim, eu aprendi algo com ela. Porque assim, a gente que veio dessa situação, a gente era muito explosivo. Hoje vocês dizem assim, pá, o pastor Evaldo, o irmão Evaldo hoje ele é o homem do amor. Mas eu briguei dentro da casa de recuperação, vocês acreditam? Porque eu dizia, poxa, quer dizer que lá no crime a gente respeitava, na cadeia respeitava, aqui dentro da casa de Deus não quer? Isso aqui tu vai pegar logo tua porrada santa. Não, pastor, tá bom. Aí minha esposa me disse assim, isso não pode acontecer, meu filho. Por quê? Porque a gente queria fazer ali para Deus. Eu disse, não, Deus, eu não posso mais passar por isso. E foi quando Deus mandou a Dona Maria do Céu. E ela disse assim, quando vê esse momento, tu para, respira e ensina para todos eles. Conta de 1 até 10. Aí eu contava ali, aí eu disse, entendi agora. No momento a gente não está tendo, a não ser o apoio de ação social, né? Que a gente conhece muitas pessoas, pastor, a gente quer fazer uma ação social lá. Eu digo, tudo bem, pode ir. Eu digo que o Instituto Casa da Bênção, ele é aberto para todos. As igrejas vão lá, levam o trabalho, façam o trabalho de oração, nos abençoa, tá? A gente tá lá, a gente cobra uma mensalidade de R$600. Lá dentro, lá que a gente paga o aluguel, conta de luz, água, toda a alimentação. Graças a Deus, como eu acabei de falar, que o pastor Cleito ali com a Casa de Glória nos abençoa. Geralmente ali é para 10 dias, estoura nas vezes 15 dias, e os outros 15 dias a gente tem que estar correndo atrás. Só que de R$600, um paga 200, 300. Não porque a família não quer. Porque quando a família tem um dependente químico, quando ele chega ali, ele já destruiu tudo. Já, exato. A família já vem toda destruída. Então a gente precisa, né, da psicologia, a gente precisa dessa área para não somente, como eu estava falando agora ali com o irmão Eduardo, que tem um dependente, né, e tem um codependente. Que é um dependente, o que usa substância, e quem é um codependente? A família. A minha esposa, ela foi codependente. Nunca usou, né? Nunca bebeu, tá? E sempre ele me acompanhou. Mas andava de um lado para outro, foragido daquela situação. E ela acabou também sofrendo. Chegou um tempo que ela chegou a pesar também 60 quilos. Aí sabe o que foram falar? Que ela estava usando droga também. Não entendendo. Não entendendo a situação que estava passando. Então, assim, e esse momento a gente precisou. E às vezes a gente não tem. Então a gente precisa muito, tá? E desde já faço um pedido, né? Vocês, seus amigos que puderem nos visitar aí, puderem nos ajudar e dessa força nesse trabalho, vai ser uma bênção de Deus. Amém. E pastor, aproveitando a oportunidade, tem muita gente que está nos assistindo e tem até aquela curiosidade de saber como é que funciona a logística, né? Como é que chega esse jovem lá na sua casa lá ser, tipo, alguém liga, vamos lá, passa para nós como é que funciona essa logística. Alguém liga ou você só recebe, sei lá, uma chamada anônima, o fulano tá na minha porta, tá precisando daquilo, eu pago, entendeu? Como é que funciona aí essa logística? A gente, para falar a verdade, essa logística é tudo isso aí que o senhor falou, a gente recebe de tudo. Hoje a gente deu mais uma acalmada, né? Que antigamente, quando era ali no Anil, eu chegava, era um carro cheio. Aí, como a gente estava falando sobre desse trabalho dos grupos das igrejas, vão entregar sopão, né? Vocês vão entregar ali. E eu comecei assim. A gente levava isso, a gente quer levar para uma casa de recuperação e às vezes não tinha como. Eu digo, pô, irmão, me ajuda. E eu encontrei muitos amigos meus, né? Pô, Evaldo, me ajuda, eu quero ir lá. Então eu disse, agora como que a gente vai fazer? E um dia eu disse assim para mim mesmo, rapaz, eu vou abrir uma casa. Eu vou ajudar essas pessoas. E eu disse assim, eu não vou cobrar. Mas chegou um tempo que não tem como, tá? A gente levando ali mesmo e hoje a gente vê. Só que hoje a gente recebe mais por indicação. Até porque a gente tem um confronto muito grande por causa das facções. Hoje mesmo eu recebi uma notícia do que a ilha ela tá um pouco, a gente fala assim, um pouco perigosa. Dentro do crime eles falam que tá tenebrosa, né?
Teve algumas mortes durante esses 15 dias aí por causa de facção. Isso me entristece muito, tá? Quando a gente vê esses jovens sendo ceifados. E a oportunidade que a igreja tem de estar pregando, de estar ajudando, a gente vê que falta mais essa união. E hoje a gente recebe de todas as formas. Geralmente por indicação. Pastor, a gente está com um jovem aqui, aí disse, a mensalidade é R$600, ela inclui o café, o almoço, o jantar. Pastor, tem como estudar? Dá uma baixa aí, o que você pode fazer? Pastor, a família pode pagar 300, então traz. Vem pra cá, mas não deixa de dar essa força, não deixa de dar essa ajuda, porque são vocês que vão sustentar esse projeto. E graças a Deus a gente tem conseguido sustentar. Mas se eu tenho parceria aí, tipo, como nosso colega aqui, que ele é psicólogo, tem parceria com psicólogos, com médicos, sei lá, essa parte aí. No momento a gente não tem, até porque quando adoece, né, Thales? O Thales chegou a estar 1 ano, né, 1 ano e pouco lá, e agora tá direto com a gente vai para 2 anos. A parceria era com o posto, né, com o hospital lá em Panacoatira. Adoecia o Thales, ou o Antônio, ou os obreiros, que eu trabalho muito com hierarquia, né? Eu trago aquilo que Jesus me ensina na palavra. Ele disse que nós temos que formar discípulo. Então a gente forma discípulo lá dentro. Hoje o Thales não pode, quem vai é o obreiro. É esse obreiro, é esse. Vai lá, sempre ele só sai com o obreiro, não sai só. Vai resolver a situação, tem uma parceria com o CRAS, a irmã Josi. Também quero mandar um abraço para ela. Hoje também ela está com uma casa de recuperação. Se vocês também puderem convidar ela e seu esposo, que é de Recife, uma bênção de Deus. Ela me ajudou, os meninos, a tirar todos os documentos. Thales, você chegou sem documento lá, né, Thales? Verdade. E ela ajudou a tirar os documentos. Então a gente tem feito essa parceria assim, dessa forma. E são os hospitais lá perto. No momento a gente não tem médico, como a gente está falando, não tem psicólogo, porque a gente precisa. Tá? É isso que a gente está correndo atrás. A gente já está com um tempo bem corrido mesmo, né? Mas acrescentando aí mais algumas coisas, a gente fala da importância do projeto Homens de Honra. Sim. Né? Graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade para a gente, né, de começar esse trabalho junto com o nosso abençoado Eduardo, né, o nosso coordenador. Sim. Ele tem nos abençoado em relação a isso. E a gente fica mais feliz das oportunidades que eles têm nos dado. Deus, eu falo logo Deus, né? Sim. Porque só de você estar aqui, para mim, é uma felicidade, ainda mais saber a história de vocês, né? Porque, querendo ou não, a gente falar de drogas não é fácil. Sim. Não é fácil. Como o nosso amigo Evaldo falou, o nosso pastor Evaldo, tudo se começa dentro de casa. E a gente sabe que quando a gente tem acesso a dinheiro com mais facilidade, ainda fica mais fácil ainda, né? Porque a maioria desses jogadores, não são todos, mas eu digo a maioria logo porque quando eles têm acesso a uma quantidade grande de dinheiro, né? A gente sabe que a facilidade de mulheres e drogas são ainda melhor, né, para eles, que eu digo logo melhor porque eles se acham que é melhor para eles. Não, mas não é. É uma ilusão. Eu tenho conhecidos amigos quando eu falo assim, vocês apenas blindam, né, e dão desculpa o erro que vocês estão vivendo. Apenas isso, é só um erro que vocês estão vivendo. E às vezes quando a gente chega a argumentar isso para vocês dizem, não, é só um momento, é só uma coisa passageira, é só uma diversão, mas vocês estão se auto-enganando sozinhos. Verdade. Né? Sim. Estão se enganando. Então a minha felicidade é saber que o nosso coordenador Eduardo está dando oportunidade não só para mim, não só para o nosso irmão, mas para todos os outros que querem fazer a obra do Senhor, assim como o pastor faz a obra do Senhor, assim como tu faz a obra do Senhor, né? E reconhecer o nosso Deus, que Deus muda a vida. Deus muda a nossa vida. Nenhum da gente estaria aqui se Deus não quisesse, né? Verdade. E para mim é uma felicidade saber a sua história, de onde você veio, como você chegou, a pessoa que você se tornou, você que veio lá, eu digo logo lá de outro estado, né? Veio para cá e mudou. Às vezes Deus tira a gente de um lugar para falar, não, a tua mudança tá ali. Te trouxe e te colocou uma pessoa maravilhosa do seu lado, né? É verdade. E bem lembrado aqui do Thales. Você chegou aqui que ano? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu já tenho 32. Nossa, tá essa carreira toda aí com o pastor dando a força para ele, né? Sim. E como servindo como exemplo, né? Aí, o pastor falou que não gosta muito, quando a gente estava falando no WhatsApp, que não gosta muito desse título, assim, de gosta mais dos bastidores, né? Que a sua esposa, qual é a congregação mesmo? Nós temos um ministério independente Casa da Bênção também, né? Congregação Pentecostal Casa da Bênção, Instituto de Acolhimento Social Casa da Bênção. Surgiu muito importante, a gente morava numa kitnet de 3 compartimentos, e a Casa da Bênção, eu até falei ontem pro Davi,
que é o meu sobrinho, né? O filho da missionária Catiúcia, da minha cunhada. Eu disse, eu vou falar de ti lá amanhã, viu? Porque quando a gente sai dessa casa, eu tava com um jovem de 16 anos. O Pão de Açúcar todo conhece ele, conhecido como Alanzinho. Ele tinha quase 10 homicídios. E ele disse pra mim... Bacabal, né? Bacabal, né? Ele era do Pão de Açúcar mesmo, esse é o outro. Esse que tá falando de Alanzinho, que é esse é do lado do Anil, do Pão de Açúcar. E ele disse pra mim assim, eu quero sair, mas eu vou ficar onde? Ele morava na divisa da ponte, do Pão de Açúcar com Bequimão. Não sei se vocês já viram falar. Eu disse, eu vou te levar lá pra minha casa. Levei ele. E quando minha cunhada chega, ela faz uma proposta. Disse, olha, o meu filho tá com 1 ano de idade de Davi, que justamente ele tá com fazer 9 anos. Ele tá com 8 anos, justamente atendendo da Casa da Bênção. E a gente colocou ele, né, lá, e a gente abriu a Casa da Bênção. Então, assim, essa situação nos fortaleceu, viu? Essa situação nos trouxe força. Então, assim, eu creio que Deus ele tem todo um propósito. Como o senhor falou ainda agora aqui do irmão Eduardo, Deus me levou lá para o Pirapora, onde ele morava, e quando ele fez o convite eu fiquei assim, e a gente estava falando sobre um jovem, né, do Rails. E eu digo, a palavra homem de honra ela é muito forte. E eu creio que nós hoje aqui somos homens de honra, porque a gente tem honrado o nome de Deus. Mesmo em nossas falhas, mesmo em nossos erros, mas Deus está dizendo, eu te honro e agora me honra. Você pode falar pro pessoal que está assistindo em casa aí as redes sociais, ou algum contato que vocês têm aí para estar ajudando vocês e tal. Enquanto eu boto uma água aqui ao vivo. Tudo bem. Tá. Quer água, pastor? Sim, quero sim. Queridos, vocês, muitos já conhecem a Casa da Bênção, outros que não conhecem, nós estamos aqui, aquele que quiser ser colaborador, procurar o pastor Evaldo, tá? Procurar o pastor Evaldo. O meu número é 8592-6321. Se quiser doar cesta básica, roupas, calçado, aquilo que tiver no seu coração, quer dar uma oferta especial, nos procure. Hoje, mais uma vez quero dizer, fica ali em Panacoatira, depois da escola IEMA. Pode nos procurar a nossa igreja ali no Pão de Açúcar Nil. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês todos, em nome de Jesus. O senhor falou ainda agora de um grande exemplo de Zé Roberto. Eu também vejo o Zé Roberto como um grande líder, né? Assim, hoje no nosso país, assim, falando de influência, né? Sim. E a droga não deixa de não ter essa questão da influência. Os jovens, eles sempre procuram ter uma influência para aquele. Não é do nada, vou fumar maconha, do nada, não. Ele sempre vai ter uma influenciazinha, um amigo, um artista, alguma coisa do tipo. Mas a pergunta que não quer calar. O senhor é palmeirense? Não. Ele falou de Zé Roberto, Márcio Araújo, né? Aí eu o homem só pode ser palmeirense. Eu amo ser palestrante, eu gosto de pegar homens sábios, né? Inteligentes, né? Mas todo mundo sabe que o pastor Valdo é flamenguista e a pastora e a minha esposa é vascaína. Eu tive que dar uma camisa do Vasco pra ela, ainda tirei a foto com a camisa do Vasco lá do shopping. Depois da manhã estamos vencendo mais uma vez eles. Aí, ó. Esse é meu discípulo, viu? Mas essa é a nossa alegria, né? É saber que, além de a gente se descontrair, é saber que a gente está passando uma mensagem muito importante para os jovens, né? Os jovens que hoje se encontram nessa situação, né? Tem o nosso pastor Evaldo, da Casa de Recuperação. Vocês podem procurar, né? Sem medo nenhum, porque do mesmo jeito que Deus transformou a vida dele e de muitos que estão ali dentro, vai transformar a vida de vocês também. E fica também a reflexão assim, gente, porque é sério, eu fico tentando entender como é que funciona um negócio desse, assim, né? De uma casa dessa. Porque você está trabalhando com pessoas, né? E pessoas, que eu digo assim, especiais, são pessoas complicadíssimas. Muito difícil. Né? Às vezes você está com apenas 2 adolescentes dentro de casa, um adolescente dentro de casa e tem uma dificuldade, né? Agora imagine só 30 adolescentes, 50 adolescentes, né? Dessa forma, para você cuidar. Aí fica também aquele alerta pro governo, né, cara? Porque, tipo assim, o governo hoje ele investe em tanta coisa, coisas supérfluas, assim, coisas que não tem sentido nenhum, né? Verdade. E não olho para umas casas como essa, né? De ajudar, de apoiar, assim como também o pessoal, até é interessante falar depois com o nosso coordenador, para trazer também uma pessoa tem Hospital do Câncer, um exemplo, né? Essas coisas, e o problema do nosso país é isso daí, que a gente não olha para esse lado. A galera só quer resenha, quer festa, não sei o que e tal, mas umas casas dessas, cara, o cara que tem real, ou então o governo, que na verdade é o trampo do governo, é olhar, né? Apoiar,
lá, ver o que tá precisando. As mesmas coisas aos profissionais, tá? Que eu não vou mentir, não. Tipo assim, sei lá, eu acho que quando Deus, ele chama uma pessoa, né? O cara se torna advogado, o cara se torna enfermeiro, médico. Sei lá, cara, eu acho que... Será que ele se tornou aquilo só por se tornar, né? Será que ele não tem um objetivo maior, né? Aí por isso que eu tô olhando a tua casa. Por que não tem um dentista lá te apoiando, né? Um médico, né? Advogado, né? Infelizmente. Mas tá aí o recado para vocês. Eu espero que vocês tenham... A gente vai deixar o link das redes sociais da Casa da Bênção, né? Deixar o telefone de contato do WhatsApp. E vocês puderem ajudar, gente, ajude em nome de Jesus. Porque esse homem aqui é um homem de honra, com toda certeza. Glória a Deus, Senhor. Também lembrando, né, o nosso coordenador Eduardo falou sobre a rádio, né, que a gente vai ter agora. Sim. Segunda-feira já começa a rádio, tá, gente? Segunda-feira é a 106,3 a rádio. Pastor, depois vou passar o link lá, passa pra essa galera lá, que a rádio vai ser de crente raiz mesmo, tá? Sim. Já tem o nosso locutor lá, graças a Deus, eu pensei que ia ser até tu, senhor. Sério mesmo. Sério. É o que eu falei. Deus tá erguendo homens de honra, né? Pra ocupar o nosso trabalho. Esse trabalho não vai parar, é só o início. Isso aqui é o início de muitos outros que a gente vai fazer. Muito bom. Então, graças a Deus nos abençoou com o coordenador que tem projetos. Sim. E graças a Deus, os projetos que ele tem na cabeça, que Deus coloca na cabeça e no coração dele, ele pega os homens, levanta os homens. Sim. Eu estava apagado, irmão. Ele me levantou a oportunidade. Isso que é lindo, né, cara? Isso é lindo. O mais interessante. Porque, assim, a gente que está nessa vida, muitas das vezes as pessoas passam perto da gente, a gente se torna invisível, né? Se torna invisível, né? Eu já vi pessoas precisando só de um copo d'água. Né? Quando eu saí dessa vida, vi uma vez um rapaz cair do ônibus e aquele pessoal que estava lá no ponto de ônibus, ele estava ali fisicamente, né? sem uma veste ali aparentemente cheirosa, né? O seu físico estava bem degradante, né? Estava com feridas no corpo e ele tinha um problema assim na metade do corpo, creio eu que foi uma paralisia que deu. Ele tropeçou. Aquelas pessoas que estavam perto dele, assim, se afastaram dele, cara. O cara ficou caído lá no chão, né? Ele não conseguia se levantar porque uma parte do corpo dele era paralisada. Então eu saí da onde eu estava trabalhando, ali no Filipim, né? Naquela área ali de lanche ali. Fui lá, né? Peguei ele, limpei ele, botei ele lá na banca, pedi licença pro meu patrão, botei ele lá na banca, lá na mesa e falei, ó, a minha refeição que eu tenho direito, né? Que é a minha janta, eu quero abençoar esse rapaz. Eu posso fazer isso? Aí meu patrão falou, cara, você pode fazer isso e você não vai perder a sua janta, você não vai perder a sua refeição, né? Porque isso eu aprendi com eles. Eu não sei se vocês notaram que todos que passam lá começam a chamar eles de pai, né? E a pastora de mãe. Não é só porque ele é um homem e ela é uma mulher. É muito mais além disso. É porque eles fazem realmente esse papel de pai. Eles abraçam a gente como filhos. A partir do momento que você entra na instituição Casa da Bênção, você se torna um filho dele, né? Você se torna um filho dela. E é isso que eu encontrei. É esse amor que faz a gente querer ficar e permanecer ao lado deles, né? E isso é que é incrível, cara. E é isso. Fica a dica para todos os jovens, né? Não só para os jovens, mas para aquelas pessoas que se encontram nessa situação. E Deus está trabalhando e erguendo homens para ajudar todos vocês. Glória a Deus. É isso aí, gente. Agradeço aqui, a gente se despedir neste momento aqui. Que Deus venha abençoar vocês, que curtiram esse podcast, o pessoal que está ao vivo aí, o pessoal que está nos acompanhando, vai acompanhando no YouTube. Vou deixar os links das redes sociais aqui da Casa da Bênção, tá? O contato deles aí para ajudar esses homens aqui de honra. E espero muito que Deus toque no coração de vocês, para que venha chamar esses homens de honra e ajudar o projeto, gente, porque a gente está aqui para servir a Deus e também tu também está aqui para servir a Deus, então faça seu papel, vamos lá, apoie a Casa da Bênção, que Deus tem muito a abençoar vocês também, tá, gente? Deixa um beijo aqui, um abraço, eu e o Emanuel, e a gente se vê aí no próximo episódio. Amém. Obrigado, pastor. Bênção, viu? E estamos aí preparados aí, a gente já vai levando na rádio, vamos, nós estamos aí para isso.